Uma em cada 4 pessoas no mundo morre por condições causadas por trombose, segundo a Sociedade Internacional de Trombose. Às vezes, você pode até conhecer esse problema pelo nome, mas você sabe o que de fato a trombose é e quais são os riscos que ela oferece? Pois é, sobre isso que hoje, no nosso consultório aberto aqui do Vitrine Revista, eu converso com o cirurgião vascular, Dr. Jefferson Torrigiani. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor, já vamos começar com aquela pergunta de 1 milhão. O que é a trombose, doutor? O que acontece? O nosso sangue, ele fica dentro do sistema circulatório. Então, a gente consegue viver graças ao oxigênio que a gente respira. O sangue pega esse oxigênio nos pulmões e leva para todos os tecidos. Então, esse sangue, ele precisa estar num modo líquido dentro do sistema circulatório. Então, existe um sistema que é feito para que, quando você sofre um acidente, para que esse sangue coagule, para que ele não vaze todo do teu sistema circulatório. Certo. Então, a trombose nada mais é do que quando esse sangue coagula fora de um acidente, fora de um local que ele deveria coagular somente quando você se corta, por exemplo. Mas algumas pessoas, ele coagula fora do tempo. A pessoa, teoricamente, lá tá assistindo o filme e o sangue coagula na perna. Então, isso é ruim, porque aquela perna pode ficar sem circulação ou ela pode ficar inchada. Então, depende. Tem vários tipos de trombose, tem vários pontos do corpo onde um trombo pode se formar. Isso, já vamos pegar ali, doutor, vários tipos de trombose. Quais são esses tipos de trombose, então? Existem basicamente 2 tipos de trombose que são os mais conhecidos. Um é a trombose arterial, que é quando dá no sistema que vai para a perna. Então, essa trombose costuma afetar mais pessoas de muita idade. Então, é uma pessoa idosa que é hipertensa, diabética, fumou bastante e de uma hora para outra cessa a circulação da perna. Então, a perna costuma ficar fria e pálida ou azulada. Então, muda completamente a característica da perna. Então, essa é uma trombose que ocorre nesse tipo de paciente. Existe uma outra trombose, que é aquela que você falou ali no começo, até um pouco alarmante o número, mas talvez a interpretação dele está um pouco equivocada, porque talvez uma em cada 4 pessoas, uma em cada 4 óbitos, né? Isso. Talvez pode ser. Então, o que acontece? A trombose venosa é uma trombose que ocorre com muito mais frequência, porque ela não pega só a pessoa idosa. Ela pode acontecer numa jovem, numa pessoa de meia idade, num idoso. E o que acontece para essa trombose se formar? Basta você juntar algumas características. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher de 35 anos que fez uma viagem longa e estava usando pílula anticoncepcional e tem um histórico familiar de sangue grosso, entre aspas. Então, essa mulher vai ter uma predisposição maior. E na viagem, mais a pílula, mais o sangue grosso, o sangue vai coagular, né, naquela viagem, com certeza. E essa coagulação, ela acontece assim, vamos dizer, rapidamente? Quando vai para coagular, coagulou, pronto, trancou aquela veia, doutor, ou não? Geralmente é um evento agudo. Evento agudo significa que ocorre de horas a dias. Isso é algo agudo. Então, a pessoa fez a viagem, então no meio da viagem começa a sentir o desconforto na panturrilha. Quando chega no destino, aí a panturrilha está bem inchada e às vezes isso piora. Então, ela vai progredindo. Conforme a pessoa vai não indo atrás do atendimento, então ela deixa aquilo evoluir, então o inchaço, a dor vai subindo. Então, geralmente começa na panturrilha, que é o ponto mais comum, depois passa para a coxa e pode virar uma coisa muito mais grave que se chama embolia pulmonar, que é quando o mesmo coágulo que deu a trombose na perna solta da perna, caminha pelo sistema circulatório e vem parar aqui no pulmão. E aí acaba sendo mais grave porque um trombo que dá na perna, a pessoa vai ter dor e a perna vai ficar inchada. Um trombo que dá no pulmão dificulta a oxigenação do sangue e a pessoa pode morrer por conta disso, que se chama embolia pulmonar. O nome de todo esse conglomerado de problemas chama tromboembolismo venoso, ou TEV, como é muito conhecido, né? Então, o mesmo coágulo que forma na perna, se ele solta e vem para o pulmão, é o mesmo que causa embolia. E assim, a gente falou bastante das pernas, mas pode dar em outras regiões do corpo, doutor? Sim, um trombo ele pode ocorrer em qualquer veia do corpo. Então, tem algumas pessoas que têm trombose em veia da cabeça, aí tem muita dor de cabeça, às vezes vai parar no hospital. Tem trombose em veias do braço, é muito comum em quem faz quimioterapia, tem que usar, né, quimioterápico. Trombose em veias da barriga,
Então, às vezes, acontece muito quem faz cirurgia abdominal, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, às vezes acontece uma complicação, que é trombosar a veia do intestino. E o que é muito mais comum são os membros inferiores, nas pernas. E o motivo é muito simples, é porque a perna ela tem uma dificuldade circulatória, que é o fato da gente, né, ficar em pé. Certo. E às vezes muito tempo ou em pé ou sentado e parado. Então, o sangue das pernas, ele tem uma tendência maior de ficar parado se você não faz uma atividade física. Né? Não é só fazer academia ou caminhar. É atividade igual nós estamos parados aqui. Já há quanto tempo? 10 minutos? Então, é um tempo que a circulação parou. Imagina isso num ônibus, viajando daqui para Rondônia. Um avião viajando daqui, né, para o Japão. A pessoa fica 24 horas, né, espremidinho. Antigamente tinha até um nome que chamava Síndrome da Classe Econômica, que é porque as poltronas na classe econômica são mais apertadinhas, a pessoa ficava muito encolhida e às vezes isso acabava predispondo a trombose. Mas se sabe que não é só na classe econômica que dá trombose, qualquer pessoa pode ter. Então, tem algumas pessoas que elas são mais predispostas? Tem, com certeza tem famílias que têm genes, né, que fazem com que o sangue dela coagule de maneira mais fácil. Então, todos nós temos que ter o coágulo na hora certa. Então, você está andando de bicicleta na rua, sofre uma queda, uma fratura, vai sangrar. Então, se o seu sistema de coagulação não estancar aquela hemorragia, você morre sangrando. Então, o coágulo não é de todo ruim. Ele só tem que ocorrer na hora certa. O problema é que tem pessoas que ele ocorre na hora errada. Então, a pessoa estava, né, como eu falei, às vezes jogando baralho em casa, como já teve paciente meu que aconteceu, e dali começou a doer a perna, do nada. Então, você vai examinar essa pessoa a fundo, descobre que várias pessoas da mesma família tiveram trombose. Então, o que acontece? Nesse sentido, às vezes a pessoa tem um gene que faz com que o sangue dela engrosse e coagule de maneira mais fácil. Então, essa pessoa tem que consultar com um médico especialista. Geralmente, além do vascular, ela vai no médico que se chama hematologista, que é o médico que cuida da parte da coagulação. E aí, dependendo do caso, às vezes usar um remedinho para afinar um pouco o sangue. Ou seja, além dessas questões, as pessoas que já sabem aí na família que tem casos de trombose, então tem que ficar mais em alerta, ir com mais frequência ao médico para investigar, doutor, é isso? Para prevenir? Tem como prevenir? Tem. Na verdade, a melhor prevenção para trombose é a atividade física. Então, ativar a circulação, seja na viagem, seja de repente no trabalho. Então, às vezes, só de você mexer a perna igual eu estou fazendo aqui agora, já é suficiente para que você tenha uma ativação da circulação e dificulte desse sangue coagular. E se aconteceu a trombose, a pessoa sentiu os sintomas, a dor, o inchaço, foi para o médico. Qual que é o tratamento, doutor? Então, a primeira questão é que dor na perna é uma coisa que todo mundo tem. Então, se você tem um pouco de dor na perna, tome cuidado, porque pode ser qualquer coisa. Na verdade, não saia apavorado achando que você tem trombose. Existe uma coisa que dá para a pessoa assim, ter uma ideia um pouco melhor se ela tem um problema sério, que ela medir as pernas. Certo. Mede com a fita métrica. É normal uma perna um pouco maior que a outra. Mas se essa diferença de tamanho na medida da circunferência das pernas for maior do que 3 centímetros, é melhor marcar uma consulta. Se for maior que 5 e a dor é muito intensa, aí vai no médico com mais urgência. Então, é uma coisa, serve de alerta para o paciente buscar o atendimento. Certo. E uma vez confirmado isso, tem sinais clínicos que a gente consegue identificar, numa perna que ela está tendo trombose ou não. Você confirma com um exame, geralmente é um exame de imagem chamado ecodoppler, e aí você vai fazer o tratamento. A grande maioria dos pacientes, o tratamento hoje é feito em casa. E é feito tomando um remédio para afinar o sangue, que chama anticoagulante. Existem inúmeros anticoagulantes no mercado. Hoje a gente usa mais 2 tipos, que são comprimidos que a pessoa toma, e aí ele afina o sangue e o próprio organismo vai se encarregar de dissolver aquele coágulo e impedir que ele piore. Entendi. E doutor, quais são os riscos do coágulo? Lá no começo que o senhor falou dele se soltar e ir, por exemplo, para o pulmão, ali, para a questão do coração. Ou não, o coágulo, ele não, se ele se soltar, ele só tem um caminho para fazer? Como que é? O coágulo, geralmente, ele quando se solta, ele tem basicamente um caminho, né? Esse caminho é seguir pelas veias principais da perna, da barriga, até o coração. No coração, ele não faz nada, ele passa. Ah, ele passa? Ele vai passar através do coração
e ele para no pulmão. O pulmão é o filtro. Entendi. O pulmão é a peneira que segura o coágulo. Só que o pulmão também é o órgão que oxigena o nosso sangue. Então, se um coágulo for muito grande e ele entope a circulação pulmonar, a pessoa morre por falta de ar. Ela não consegue oxigenar. Se o coágulo for já médio ou pequeno, ela vai ter sintomas variados, geralmente dor no tórax e falta de ar. Entendi. Então essa é uma questão. Qual é o coágulo que solta mais? O que está mais proximal, mais perto da virilha, dentro das veias da barriga, são os que soltam mais. Logicamente que o que acontece muitas vezes é que a pessoa, por falta de conhecimento, já vi isso acontecer, ela acha que está com uma dor, que é um problema muscular, faz uma massagem. Ai. Exatamente. Então ela pega o coágulo que está quietinho ali na perna e empurra ele para cima. E ele solta e pode parar. Então, sempre é prudente quando uma pessoa tiver um sintoma sugestivo de trombose, antes de fazer massagem, é realmente fazer uma avaliação para ver se tem ou não tem o trombo, porque às vezes numa intenção de ajudar, um profissional, um massoterapeuta, às vezes um físio, pode acabar soltando esse coágulo. Na verdade, o profissional, quando tem uma formação boa, o próprio fisioterapeuta vai falar, olha, a tua perna está meio estranha, é melhor você ir no vascular antes, depois você volta aqui se não tiver trombose. Isso é muito comum, porque o paciente, às vezes, ele tenta cortar caminho. Então, ele está com uma dor na perna, ele marca o massagista para depois ir no médico. E, geralmente, o mais correto é o inverso. Né? Vai no médico para depois ele fazer o tratamento fisioterápico, né? Mas a maioria dos profissionais que tem uma habilitação boa, eles olhando a perna, eles sabem que tem algo errado e não põe a mão. Fala, não, aqui tua perna está estranha, vai no vascular primeiro. Perfeito, doutor. Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui no Vitrine Revista, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer estar aqui, é um tema, né, sempre batido, mas sempre atual, né? Porque passou um tempo, você vê que novamente as pessoas vêm tendo problema, basta um caso na TV aí para que todo mundo fique alerta. E é importante porque daí você alerta a população para fazer prevenção, que é o mais importante. E leva o conhecimento. Isso aí, doutor. Obrigada, excelente semana, viu? Para vocês também. E aí, gente, vamos mexer mais as pernas, hein? Se você tá parado agora aqui assistindo o Vitrine Revista, já dá aquela mexidinha nas suas pernas de vez em quando, que ajuda também, viu?